Vamos falar de uma transformação silenciosa, mas poderosa que está aí redefinindo como que a gente projeta, como que a gente constrói, como que a gente está vivendo. Pois é. Ó, sabe do que eu estou falando? Não sabe ainda? Pô, estou falando da Revolução 5.0. Pois é. Talvez você esteja se perguntando, como assim 5.0? Não estamos na 4.0 ainda? É, amigão, já foi, né? Já passamos por ela aí, a gente está avançando aí muito rápido, a verdade é essa, né? Mas para você não se perder, eu vou te falar um pouquinho bem rápido aí quais foram as outras 4 revoluções que já passamos e como que estamos agora vivendo essa quinta revolução. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, vamos lá. É importante a gente entender que ao longo da história a construção civil ela vem acompanhando essas transformações, né? E isso já iniciou lá em 1760, na primeira Revolução Industrial, quando a gente passou a utilizar as máquinas a vapor, né? A construção civil também foi beneficiada com isso. Então a gente conseguiu, a gente começou a introduzir, na verdade, a mecanização dos processos mais pesados, que era o quê? Utilizar as escavadeiras, alguns equipamentos para fazer transporte de material, algumas máquinas, tudo isso movida já a vapor, né? A galera não queria pegar peso e tá certo, né? Já foi-se o tempo. Pensa, você sai lá dos carrinhos de bois, né? De puxar no braço, na corda, e aí você começa a ter escavação, transporte de material através vamos se dizer assim, já um modelo de caminhão naquela época, né? Conseguia transportar de um lado para o outro, cavar, pô, fascinante, né? Eu imagino que quem viveu esse período aí olhou para trás e falou, pô, os caras quebravam material aí na mão e a gente está hoje tranquilão aqui com esses equipamentos. É claro que nem se compara no que iria vir, né? Se a gente pegar já na segunda revolução que aconteceu ali entre o final do século XIX, foi até 1945, muita coisa aconteceu. Então a gente saiu do uso das máquinas a vapor, não totalmente, muitos a gente ainda continuou usando por um bom tempo, mas aí já veio a introdução já da energia elétrica, da transformação de material. Então a gente passou a utilizar já o ferro tratado, passou a utilizar o aço, concreto armado. Então foi o início da grande boom da construção civil, vamos dizer assim, né? Tanto que hoje nós temos grandes obras aí que foram construídas nesse período, como pontes, alguns arranha-céus famosos, né? Eles foram construídos nessa fase aí da transformação do concreto armado. Então imagina, a produção nesse período começou a ganhar mais robustez, mais forma, né? Muita gente já queria construir prédio, construir pontes, porque já tinha capacidade técnica para isso. Mas aí, ao longo disso, a gente vem evoluindo também. De 45, Segunda Guerra, a gente teve transformação, o computador chegou, começou as coisas a mudar, entramos lá na década de 70, na terceira revolução industrial. Ou seja, nesse momento já se fazia mais o uso da tecnologia, então o maquinário já estava bombando, muitas obras já utilizando equipamentos. A gente saiu daquele modelo bem arcaico, então a gente já tinha agora caminhões, carros, equipamentos como máquina, tudo aí já movido a diesel, trabalhando 100% aí nas obras. E claro, os computadores nos ajudando muito, né? A gente viu o CAD chegando nessa época e colocando a galera da prancheta para estudar. Então todo mundo que tinha aquele conhecimento de desenhar na mão foi obrigado a conhecer o CAD. Todo mundo um exagero, né? Muita gente não teve acesso até hoje, tem alguns que não têm acesso ao CAD, por N motivos. Mas aqueles que tiveram oportunidade saíram da prancheta e foram para o computador. Isso já mudou muito. E ao longo desse processo, muitas transformações aconteceram. Uma delas foi a introdução de softwares complementares. Que softwares são esses? Softwares que nos ajudam na parte de cálculo estrutural, softwares que nos ajudam na parte de gestão da obra. Então a gente passou a ter acesso a maiores informações, né? Os engenheiros passaram a projetar muito mais rápido do que fazia antes. Então eles tinham maior controle, mais previsibilidade da sua obra, porque eles tinham equipamento hoje que auxiliava. Foi um marco muito interessante. Para quem lembra aí, teve no finalzinho dessa década também, dessa revolução ali, a gente teve
o boom, né, da Microsoft, do Windows XP, veio para revolucionar, depois o Windows NT. Então parecia que de fato tudo aquilo que a gente começou a assistir nos filmes, eu tenho comigo que ali foi um dos melhores filmes, aconteceu nessa década aí de 90 a 2000. Então tudo que a gente pensava sobre futuro parecia que estava muito perto, né? Porque a tecnologia tinha chegado muito forte. E aí, quando a gente entrou na revolução seguinte, na revolução 4.0, que foi a partir de 2010, opa, aí sim a transformação estava feita, porque a gente começou a trabalhar já com BIM, então a gente começou a conhecer a potência do Revit, do SketchUp, o CAD começou a trabalhar na sua versão 3D, mas ele já foi começando a ficar de lado. Na indústria também, o SolidWorks foi um outro software fantástico que veio muito forte, porque ele já tinha toda essa pegada aí dos desenhos 3D e agora ele conseguia comunicar com a máquina. Então a gente passou a ter dois tipos de software, o CAD e o CAM. Então você desenhava lá no computador, já mandava para a máquina produzia. Na obra, a gente não conseguiu fazer isso ainda, mas a gente já conseguia enxergar num formato muito melhor do que era antes no 2D. Então hoje a gente já conseguia, já naquela época, ver a parede já acabada, pintada, ver detalhes de telhado, ver abertura de porta, tudo isso o software já começou a permitir para nós. É claro que aconteceu várias outras coisas, sim, aconteceu lá o surgimento da internet das coisas, que começou a potencializar a comunicação dos equipamentos, a internet já estava muito forte. Então, aqui a partir de 2010, a gente já falava sobre casas inteligentes, cidade inteligente, indústrias inteligentes, muita coisa aconteceu. E de 2010 a 2015, a gente começou a sonhar. Então, deixaram a gente sonhar. Pô, cara, muita coisa está acontecendo, a inteligência artificial está chegando, daqui a alguns anos, cara, 2050, vai ter carro voando, os drones, né, que na cabeça da gente era uma coisa ainda muito de filme, pô, isso daí vai chegar, cara, a gente vai ter acesso a tudo isso daí. Alguns menos otimistas falavam, não, eu não vou ver isso, né, mas o meu filho, o meu neto vai curtir toda essa transformação, dessa revolução 4.0. Então, em 2015 para 2016, a gente imaginou muito que muita coisa ainda iria avançar dentro dessa tecnologia, apesar de quando a gente olhava para trás e falava, pô, tudo que podia ser inventado foi feito, não tem mais o que fazer, né? Mas a gente imaginou na potencialidade deles, então a gente imaginava realmente, daqui 10, 15 anos, muita coisa vai acontecer. 2017 ainda saiu alguns artigos que falavam, olha, as profissões do futuro que deixarão de existir por conta da inteligência artificial. Mas era muito distante, muito distante. Só que aí a gente teve um probleminha. Em 2020, veio uma tal de pandemia. E essa pandemia, ela simplesmente potencializou tudo. Tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. E a transformação, olhando na parte boa, as transformações que a gente teve foi de um nível assim imaginável. Nós não imaginamos que nós, que estávamos vivendo a Revolução 4.0, que estava vendo o desenho da inteligência artificial, os sensores, a internet das coisas, iria ver esse boom, essa transformação em pouco tempo, né? Eu sei que talvez para você, de 2020 a 2023, foi um ano meio morto, né? Parecia que a gente não estava vivendo nada, era muito sofrido. Talvez você perdeu um familiar, eu também perdi. Foi um anos complicado, mas a tecnologia não parou. Eu acho que ali ela foi onde que realmente ela potencializou. Muita gente teve a oportunidade de fazer muitas coisas boas para salvar vidas e fazer com que a gente continuasse bem. Então, essa revolução que ela iniciou a partir de 2020, ela se denominou como Revolução 5.0. Poucas pessoas estão falando dela. Tá? Por que estão falando dela? Porque ainda estão presos ainda na 4.0. E aí talvez você esteja perguntando, Robert, mas será mesmo que isso vai pegar, vai acontecer? Eu garanto para você que já está acontecendo. E eu vou te dar exemplos por que isso está acontecendo. Tá? Só para você ter uma ideia, essa revolução ela não vem, diferente das outras que ela veio para substituir equipamentos, substituir software, né? Com um exemplo que era, saímos do CAD para o Revit.
Saímos do apontamento manual que precisava do colaborador no chão de fábrica ou no canteiro de obra por apontamento eletrônico. Hoje sensores pegam a informação que a gente precisa, o próprio celular tirando foto você já consegue alimentar um RP com informação. Então vem substituindo alguma coisa. Já nessa revolução não, ela vai potencializar. Tudo que existe ela vai conseguir fazer com que fique melhor. Ah, mas aí ela vai eliminar, aí você vai entender da maneira que você quer. Ah, tá eliminando. E eu entendo que ela vai evoluir as coisas. Então, para você ter uma ideia, hoje nós temos a função, né, do apontamento digital. Então, já tem câmeras, sensores que pegam a presença do colaborador na obra, a produtividade dele. Nós vamos ter, dentro dessa revolução, os próprios equipamentos. Então, existe hoje projetos que conseguem monitorar quantas marteladas o colaborador está aplicando dentro da sua jornada de trabalho. Já consegue medir a eficiência do cara. Então, olha só, ela vem potencializando tudo, não vai se perder mais nada. Então, você vai ter sensor no equipamento, você vai ter sensor pegando o corporal da pessoa. Tudo isso vai estar integrado. Qual que vai ser a grande diferença, né, dessa revolução para as demais? As outras a gente viu muito a parte mecânica, física, computacional evoluindo, né? Nessa aqui agora, além de continuar essa transformação, o que vai acontecer é a questão homem. O centro agora não é mais a tecnologia em si, porque a tecnologia ela vai continuar transformando, você querendo ou não, tá? Ela vai continuar se desenvolvendo. Mas a gente tem uma grande preocupação agora com o ser humano. O ser humano, depois de 2020, ficou meio perdido como lidar com gente, como lidar com essa transformação. E os próximos passos para isso continuar avançando, a gente precisa que o ser humano tenha maior controle emocional, maior controle da sua inteligência emocional, porque ele vai lidar, além de máquinas, além de computadores, de inteligência artificial, ele vai lidar com outros humanos. Então a gente diminui os postos de trabalho naquelas atividades que se tem, porém a gente precisa de ter mais controle. Então a gente tem que controlar mais a parte de dados e mais a parte dos humanos. Robert, mas o que vai acontecer então com os colaboradores que hoje estão executando e vão perder esse posto de trabalho? Eles serão realocados para outras atividades, tá? E não é que eles vão ficar desempregados. Claro, vai ficar desempregado se eles não estudar, não ir atrás de informação, mas eles vão ser transferidos para outras atividades. E quando chegar lá, apesar de ser um número menor de pessoas do que é hoje, vai exigir mais controle, mais liderança. Então vai ter que ter essa mudança. Você vai ver que nós estamos numa carência muito grande de líder, né? Nós não temos líderes. Hoje falta líder no mercado, falta gestor no mercado. E essa mão de obra vai ser muito exigida, vai ser muito bem remunerada, mas a gente vai precisar muito dela, porque lidar com máquina e lidar com pessoas não é uma tarefa fácil, tá? Ela exige muito. E aí talvez você esteja perguntando, tá, Robert, mas será que isso também não vai acontecer daqui 10, 15 anos? Será que essa transformação não vai demorar mais e você está achando que vai acontecer agora? Ó, vou te dar um exemplo de como ela já está acontecendo nesse momento que a gente se fala. Você, por acaso, aí já ouviu falar da Digital Twins? Meu inglês não é um dos melhores não, tá? Mas são os gêmeos digitais. O que é isso daqui? Isso daqui é uma versão virtual da obra que antecipa falhas e otimiza decisões. Como? Funciona da seguinte maneira. Você tem a projeção de tudo que está acontecendo na sua obra em tempo real na tela do computador. Então você faz lá um planejamento através do Revit, fez lá a programação da sua obra, projetou, está ali alimentado através do BIM. Tudo que acontecer na sua obra é captado através de sensores, câmeras, apontamentos manuais ainda, mas todas as informações ela é compilada em tempo real e esse software ele vai gerando informações. Então ele consegue dizer para você, com as informações da obra, mais informações meteorológicas, por exemplo, ele junta todos esses dados e ele fala assim, Robert, ó, nesse ritmo que a sua obra tá, existe a possibilidade de ter um atraso, porque esses pontos aqui, seja produção, material, tem uma divergência do padrão. E aí, o que você quer fazer? Então, dentro da parte digital, você consegue simular cenários para você aplicar na parte real antes mesmo do problema acontecer. Tem ideia disso? Ou seja, você vai conseguir antecipar um problema, o que poderia acontecer na sua obra, você vai antecipar a solução desse problema graças a esse espelhamento digital que você tem, ou seja, a sua versão digital
vai permitir te dar informações em tempo real. Então, você não vai ter que esperar mais chegar sexta-feira para você descobrir o que está errado na sua obra e o que não está, tá? Outra coisa que a gente tem aí, está muito forte, é o quê? É a integração da internet das coisas, né, nos IPIs na estrutura. Então, ou seja, hoje nós temos equipamentos, temos capacete, cinto, alguns coletes que vêm com alguma câmera acoplada que a gente consegue ter informação real do que está acontecendo na obra, inclusive captar a sensação do colaborador, entender se ele está muito fadigado, se ele está em uma área de risco, tudo isso a gente consegue em tempo real através desses sensores. Outro boom que tem dentro da Revolução 5.0 é a utilização da construção modular. Então hoje a gente tem muitas empresas que já estão entrando nesse mercado, está forte, e aí a gente tem tanto elas no pré-moldado, na parte de container, o steel frame que está vindo muito forte também, a gente pode entender como a parte modular e a impressão 3D, que parecia uma coisa tão distante, né? E hoje está muito presente no nosso dia a dia. Com isso, a construção modular e a impressão 3D, ela permite que você produz muito mais rápido, gere menos resíduo e tenha mais precisão, uma vez que já está tudo projetado, tudo desenhado, só chegar e montar, né? Já estamos em um outro patamar. Revolução 4.0, a gente falou muito sobre inteligência, residência inteligente, cidade inteligente, materiais inteligentes sustentáveis, e a gente sempre ficava pensando em questão de norma, em questão de reaproveitamento. Aí, de repente, agora na 5.0, nós já estamos falando de concreto que se regenera. Como? Imagina que seu concreto lá teve uma fissura no seu piso e ele, sem você precisar ir lá grautear, fazer um trabalho, ele vai fechando essa fissura. É um negócio de louco, né? É isso, a tecnologia 5.0 tá aí. Por quê? Porque toda a parte de biologia, ciência e construção civil juntou todas essas informações. Hoje nós temos equipamento, temos aí supercomputadores, super chips que produz informação muito mais rápido e os caras conseguiram desenvolver esse tipo de material. Doideira, né? Outra coisa que a Revolução 5.0 está exigindo da gente é o quê? A construções de projetos centralizados no bem-estar das pessoas. Então hoje a gente não constrói mais aqueles elefantes brancos, tá? A construção tem que ter sentido, tem que ter função, tem que garantir bem-estar, garantir a sensação de uma experiência nova, uma experiência boa para quem vai usufruir. Seja uma casa, seja um projeto comercial, por exemplo. Essa casa aqui que a gente está vendo, ela tem a capacidade dela adaptar as cores, o som ambiente de acordo com as sensações que os sensores estão pegando do usuário desse ambiente. Então já é uma coisa que vem mudando. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, com todas essas transformações, o que vai mudar ou o que já mudou agora para os profissionais, seja o engenheiro, seja o profissional da construção civil? A partir de agora, a gente precisa entender que além da gente dominar ter as habilidades de dominar ali parte de projeto, construção, toda a parte de engenharia, a parte, vamos dizer assim, educacional, né? Toda aquela parte que a gente estudou, que a gente aprendeu, nós vamos precisar ter o domínio também. Isso daí, de tudo isso que a gente falou, mais das novas tecnologias, isso vai ser fundamental. A gente vai ter que ter domínio também do impacto ambiental que as nossas atitudes, as nossas produções vão causar. A gente precisa tomar muito cuidado a partir de agora. Aquilo que a gente falava antes, vamos cuidar do meio ambiente, vamos ter um controle maior dos resíduos. A gente tem que ficar muito ligado agora, porque os olhares serão diferentes, estarão mais em cima da gente. A gente tem que ficar ligado com a questão da inovação, porque todo dia vai vir coisas novas. A gente vai dormir acreditando que a gente já está ali no ápice da tecnologia e quando a gente acordar no outro dia tem uma nova tecnologia sendo lançada. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. A gente vai precisar entender que a partir de agora, profissional, a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, ela é sua parceira, é seu copiloto, ela precisa estar ao seu lado. Vocês vão andar lado a lado junto, como se fosse uma pessoa só. Isso muda. A gente passa agora a lidar mais ainda com humanos, né? A gente tem que tomar muito cuidado.
mudou. Você que é da nova geração, você que passou essa geração do Covid aí que a gente se mudou muito, as pessoas mudaram a maneira de falar, de ouvir, de atender os pedidos. Então, a gente vai ter que trabalhar muito o emocional agora. Essa questão de assumir o posto de liderança, assumir o posto de ser um líder escolhido pelas pessoas que estão lá, não mais pelo crachá, tá? Vai ser um atributo aí muito forte. As pessoas vão muito exigir desses que serão escolhidos pelas pessoas. Por quê? Porque elas vão transmitir tranquilidade, conhecimento, segurança. Tudo isso daí para que as pessoas possam conduzir bem o trabalho deles. Ou seja, além de lidar com máquinas, você vai ter que lidar com humanos. Você vai ter que fazer com que eles te sigam a partir de agora, que te admira, né? Não adianta só eles ter medo, como era antes. Os chefes, a gente tinha medo dos chefes, né? Eles mandavam, a gente fazia. Agora não. A gente precisa incentivar, engajar, motivar eles a fazer. Então, eles precisam de alguém que represente muito bem eles. Então, o papel do humano agora, como gestor, como engenheiro, vai ser fundamental. Então, ó, fique ligado, a Revolução 5.0 ela já não é mais a gente pensar sobre o futuro dela, pensar sobre o presente, como que a gente vai fazer as coisas funcionar. Ela vai exigir de você um olhar diferente, uma nova postura. Você vai precisar estar ali em cima de tudo, controlando pessoas, máquinas, tudo isso ao mesmo tempo. Então, você vai ter muitas provas, sabe? Você vai passar por muitas provas, mas elas serão provas fáceis de se lidar se você se preparar. Assim como a gente está vendo que, vamos ao exemplo lá dos gêmeos, né? Do digital gêmeos, dos gêmeos digitais, como eles se antecipa a futuros problemas que vão existir, você agora precisa também começar a antecipar. Então você tem que fazer uso do quê? Da tecnologia a seu favor, certo? E entender que vai existir duas pessoas no meio dessa revolução, tá? Aqueles que vão participar dela à frente, levando, transformando as pessoas, se tornando referência, as pessoas vão admirar porque você está à frente desse projeto, e terão aqueles que serão conduzidos por alguém que domina a arte da Revolução 5.0. Aí a pergunta que eu te faço é aonde que você vai querer estar nessa história, né? Você vai ser o protagonista, você é o cara que vai ajudar nessa transformação, você vai ser aquele cara que vai assistir os outros levando você, conduzindo você nessa nova revolução. Bom, ó, tem mais material, a gente tem uma aula para poder falar de alguns pontos muito importantes, principalmente dos gêmeos virtuais. É uma coisa muito legal que está acontecendo nos canteiros de obra. É um processo que a gente precisa entender, ele é um pouco mais complexo, mas é muito interessante. Então, ó, já dá uma olhada ali nos vídeos, nas playlists, que tem muita informação bacana para você aí. E eu peço para você, deixa o seu comentário, deixa o seu curtir, compartilha com alguém. Quando você interage com esse vídeo, o YouTube entende que é um vídeo relevante, ele vai estar levando para mais pessoas. E é isso que a gente precisa levar, informação, informação de verdade, informação que vai mudar a nossa vida aí. Então, deixa aí o seu like para nos ajudar. Eu desejo para vocês um forte abraço aí, muito sucesso na sua jornada. E fica comigo que logo logo tem novo vídeo, hein? Abraço!